Eu estava aqui pensando na mulherada, num dilema que muitas enfrentam, que é começar a se relacionar com um homem recém-separado. Eu sempre falo para a mulherada para ter um certo cuidado e com calma com uma pessoa que acabou de sair de uma relação. Por quê? Primeiro que a gente não sabe ao certo como é que acabou isso, nem por quê. Quem foi que deu fora em quem, se já era uma relação desgastada, que a coisa não tem mais jeito, ou se foi uma briga, um desentendimento qualquer, e isso vai passar. Mesmo que o homem fale, não tem jeito, eu não vou voltar com ela de jeito nenhum. A gente precisa ter muito cuidado nesse começo. Quando eu namoro, ok, é um namoro, não era um relacionamento assim, né? É sério, mas não tão sério, vai. E depende também do tempo desse relacionamento. Mas a gente tem que dar uns meses aí, dar uma observada para ver se a coisa vai ou se não vai. Se é um casamento, o término de um casamento, aí você multiplica por 10. Se a ex-mulher for uma louca desvairada, você multiplica por 20. Se tiver filho, criança envolvida, você multiplica por 1000 a encrenca. Por quê? Porque não é algo, quando você termina um casamento, que seja rápido. Não é coisa de 1, 2, 3 meses. O fim de um casamento, você pode colocar aí no mínimo 1 ano. Para esse homem começar a se estabilizar novamente. Porque, com certeza, dependendo do tipo de relação, ou do final dessa relação, os últimos anos desse casamento, esse homem vai estar super desgastado, não vai estar acreditando mais em relacionamento afetivo, ele vai querer esfriar a cabeça. O que é esfriar a cabeça? Ele vai querer viajar, ele vai querer fazer tudo aquilo que ele não fez quando ele estava casado. Provavelmente ele não vai querer se amarrar numa outra relação, ele pode até não ser canalha, não ser cafajeste, mas ele não vai querer embarcar numa outra relação. Se tiver brigaiada, então, com a ex, ele vai estar com a cabeça desse tamanho, cheio de coisa, então é briga na justiça, é briga pelos filhos, aí ela vai enfiar os filhos no meio e vai usar as crianças para provocar ele. Ou seja, é um homem que, a princípio, está estragado. Essa que é a verdade. Então a gente tem que ir com muita calma, com muita cautela. E não me admira muitos casos que ele separa, fica 5, 6 meses separado, às vezes 8 meses separado, e depois volta com a ex. Né? A gente nem entende, fala, gente, mas os dois estavam num pé de guerra e de repente voltaram? Pois é. Então, assim, porque afinal era um casamento, é uma história, é uma família, tem toda uma carga em cima de tudo isso, tem 2 famílias envolvidas juntas. Então, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. E não adianta você querer, a partir do momento que ele largou de você para voltar com a ex-mulher, não adianta você querer fazer alguma coisa, ou levar isso para frente, ou querer continuar se encontrando com ele. Porque, primeiro, um homem que volta com a ex-mulher e continua com uma outra fazendo você diamante, isso denota, assim, eu vou dizer aqui, um certo desvio de caráter. Porque a partir do momento que você quer tentar de novo com a ex-mulher, você tem que cair de cabeça no casamento. Então você vai, né, para fazer dar certo mesmo o casamento. Se amanhã ou depois não deu certo, ok, separa e recomeça a vida, cada um num canto, né? Cada um do seu jeito. Mas a partir do momento que você se propôs a investir na relação, a investir na família, então vá com tudo. Não é certo você querer voltar com a mulher e querer manter uma outra pessoa, muitas vezes ingênua na história, de amante. Isso não está certo, ok? Então, acho que você também, se você está passando por isso, não invista o teu tempo, a tua energia numa coisa dessa. Porque com certeza é drama, com certeza você vai arrumar pra cabeça, você vai ficar triste, vai mexer com a tua autoestima, você vai se sentir um lixo, você vai se sentir errada. Então, pra que isso? Esse cara, ele quer voltar pra mulher? Vai, meu filho, ó. PT saudações, vá com Deus, vá viver tua vida e me deixa em paz. Porque eu não vou fechar os meus caminhos aqui por conta de uma pessoa que está enrolada com a família, etc. Eu não vou fechar meus caminhos aqui. Eu não vou parar a minha vida por conta disso. É triste? É. É decepcionante? Com certeza. A gente sofre? Claro que sofre. Só que a minha vida, né, o meu coração, as coisas que eu desejo para mim são mais importantes do que um homem. Principalmente um homem que está enrolado desse jeito e não sabe ao certo o que quer. Então ele tem que resolver a vida dele e longe de você. Você está entendendo? Longe de você. Porque não é justo empatar a tua vida aqui. Então, mulherada que está embarcando num relacionamento com um homem que acabou de se separar, todo cuidado é pouco, ok? E não se intrometa nas brigas dele com a ex.
A ex é problema dele. Os filhos, é um problema. Problema não, né? Porque filho nunca é problema. Mas é uma responsabilidade que é dele. Você pode até, se ele quiser, pedir uma ajuda sua, você ser simpática com as crianças, etc. Ok. Mas você não tem o direito de interferir nisso. Você não tem o direito de querer meter a colher ali. Porque é um assunto dele, tá? É um assunto da família dele. Você é uma outra coisa. Então a gente tem que estar ciente disso. E não é uma posição assim muito confortável, infelizmente. Ok, mulherada? Então de olho aberto. Até amanhã.